O meu grupo é composto por mim, Rosana Lewandowski, a Roselei Machado, Eliane Maier e Márcio Ortiz de Paula. A gente vai falar sobre os autores Franz Kafka e Beckett, o assunto que é a sensação, né, de impotência do ser humano perante a vida e a morte. Aqui eu fiz um paralelo entre os dois autores, né, que é comente sobre a sensação de impotência ou mesmo de impossibilidade de mudar o que está ao redor nos textos lidos, traçando um paralelo entre eles. Kafka e Beckett, né? Kafka com Gregor Samsa, Corpo Animal. Gregor Samsa, ele tem tentativas de sair daquela condição. Já no Beckett, ele tem pensamentos de tentativas de se locomover. Então, ele é como se em Beckett predomina mais pensamentos, né? Ele não tem nenhuma atitude assim de que você possa observar que ele move o seu corpo. É aquele monólogo interior o tempo todo, muitas repetições, vai e vem. Aí aqui o Gregor também, ele reflete, ele reflexiona como fazer para resolver os seus problemas, se preocupa com a família, como muitos já disseram. E já no outro autor, é um ser com indecisões constantes, ora quer, ora não quer. A gente identifica assim como um estranho habitante do lodo, mas dá de se entender que é um corpo humano, porque lá fala que ele está com as pernas atoladas no lodo, então dá essa impressão que é um ser humano. Pode passar. Aqui é a parte do trecho do livro onde ele tenta, né, quando ele se acorda e se vê como um inseto. Isso nos textos de Kafka é uma coisa muito dolorosa. Já pensou, você se acorda uma manhã e você vê num inseto, inclusive ele tenta voltar a dormir, porque ele pensa, eu devo estar sonhando, eu vou dormir mais um pouco e vou acordar normal. Enfim, ele dorme, ele acorda novamente, está naquela condição terrível, aquelas perninhas, ele tenta, sabe, porque para um inseto deitado ele conseguir virar uma coisa muito difícil, né? Então, o que pede ali é a impotência diante disso, né? Como que é difícil, já pensou se você, uma pessoa acostumada a andar, caminhar nas suas situações rotineiras, de repente tem que, né, estar como um inseto. Aí aqui fala, eu não vou ler o trecho, vocês mesmos podem ler, porque eu teria que fazer, analisar, né, esse tema da impotência dele. Aí a mãe chama, a irmã chama, todos se preocupam, o gerente chega. Então, realmente é uma coisa assim, muito terrível você preocupado com suas obrigações, com suas coisas, e não pode nem se levantar da cama, né, porque é uma condição muito complicada. Agora eu passo a palavra para a Rosilei. Eu vou falar um pouco sobre a vida e a morte nos textos de Metamorfose e textos para nada. No caso da Metamorfose, a vida da Metamorfose, na obra Metamorfose é uma vida de servidão. Ali já indica que Gregor ele trabalha em prol da família dele, ele vive em função das outras pessoas e não tem uma vida própria. Essa metamorfose também marca a liberdade de Gregor como indivíduo, porque ao longo de toda a sua vida ele deixou que as outras pessoas tomassem as decisões por ele. Essa é a primeira ocorrência em sua vida sobre o qual ninguém, incluindo ele, tinha qualquer controle. Essa metamorfose permite que o seu eu escondido venha à tona, porque ele tinha sido sufocado por tantos anos. Gregor não é mais o chefe da família, mas uma criatura que representa sua verdadeira personalidade. Gregor nunca foi realmente um ser vivo como o chefe da casa. Mesmo que tivesse eventualmente pago as dívidas de sua família, sua vida teria sido desperdiçada. Ali então já fala, né, que ele não tinha uma vida própria, ele vivia em função
da família dele. Então ele trabalhava, mas não tinha uma opinião, né, somente para sustentar a família dele. E na morte, ele para metamorfose, seria a morte de Gregor não é uma morte digna, como a de um ser humano, mas na forma indigna de um inseto gigante. Quando a família, em vez de apoiá-lo no momento que ele mais precisava e confiar nele, a família vira as costas e negligencia-o completamente, né? Mas a morte de Gregor era necessária para a sua liberdade, como a sua morte era necessária para a liberdade da sua própria família. Gregor pode ter se superado na última parte da história ali do texto, né, de Kafka, mas e também trazer uma esperança para o resto da sua família, né? Então, a partir do momento que ele não tem mais nenhuma utilidade para a família dele, então as pessoas viram as costas para ele e tratam como um nada, né? E a morte nas obras de texto para nada, ou seja, né, o lugar da morte que pesa tão fortemente na voz da narrativa é a tentação de ter um descanso na tortura de pensar. Então, ali na página 56 do texto para nada, cheguei à conclusão que a sensação da morte é de que a voz continuará falando para sempre, sem que o narrador compreenda o que passa ou atinja o desejado silêncio. A voz cansada é farta, mas que não pode fechar sua grande goela morta. Precisa deixar seus rastros e sempre sem dar descanso. Não é verdade? Sim, é verdade. Não é verdade. Há silêncio e não há silêncio. Não há ninguém e há ninguém ao mesmo tempo. Nada impede nada. E a voz, uma velha voz enfraquecida, silencia-se enfim. E não seria verdade, como não é verdade que ela fala e não pode falar, não pode silenciar. Aqui nos faz pensar, né, que esse texto, as ideias do texto têm que ser passadas para frente, que ali, como se for, eu entendi que é uma pessoa, e que essa pessoa, ao mesmo tempo, ela não pode se fechar dentro dela, que essas ideias delas têm que ser repassadas para frente, que não pode morrer dentro da própria pessoa. E na questão ali da vida no texto para nada, eu cheguei à conclusão que dá para se entender que talvez seja uma ruína, e parte de onde eu referenciei que fossem, que fala da vida, diz assim: lá em cima está a luz, são os elementos, uma espécie de luz suficiente para enxergar. Os vivos encontram seus caminhos sem muita dificuldade, procuram os olhos parados, sem parar, entre os elementos vivos. A menos que isso tenha mudado, a menos que tenha cessado, as coisas também ainda devem estar lá, um pouco mais usadas, um pouco mais minguadas. Muitas no mesmo lugar que o tempo de sua indiferença, aqui é outra redoma, logo inabitável, também é hora de sair daqui. Você está aqui, onde quer que esteja, será sempre inabitável, é isso. Partir então? Não, melhor ficar, pois partir para onde, agora que nos estabelecemos? Volta lá para cima, assim também não, para aquela espécie de luz. É um pouco complicado, assim, achei um pouco absurdo, assim, mas se a gente parar para pensar, dá para entender o que o autor quer colocar aqui para a gente, né? Que lá em cima sempre existe luz e que aí você não pode deixar de lutar. Bom, eu vou falar a respeito das semelhanças, né, e diferença entre o Gregor Samsa e o narrador do texto para nada, né? Qual é a primeira semelhança que eles têm entre os dois? A primeira semelhança que eu apontei foi a forma que eles estavam, né? Os dois estavam presos, né? O Samsa estava no quarto, né? E o narrador ali, aparentemente, ele mesmo conta, né? Parece que ele que está presente naquele ponto lá, ele está atolado num lodo, uma espécie de uma lama. Eu vou ler aqui uma parte aqui do
do Gregor Samsa, né, que ele fala onde podemos comprovar que ele está no quarto, né? Não é um sonho. Seu quarto é um autêntico quarto humano, só que é um pouco pequeno demais, permanecia calmo entre as quatro paredes bem conhecidas. Isso comprova, né, que ele estava no quarto, né, preso em seu quarto. Já o narrador do texto, para nada, eu vou ler a parte aqui do texto, o topo, muito plano de uma montanha, não, de uma colina, mas tão agreste, baixo, lodo, urso, à altura dos joelhos, imperceptíveis veredas de ovelhas, erosões profundas, era no vão de uma delas que eu jazia, abrigada do vento. Foi constatado que ele estava preso ali, né, soterrado até o joelho, né, nos espécies de um banhado. Outra semelhança também é as formas de pensamento que eles tinham, né. O Gregor Samsa ficava com aqueles pensamentos de lembrança, confuso, de angústia, né, aqueles pensamentos que ele pensava no trabalho, pensava na família. E o narrador do texto, para nada, aquele pensamento de confuso também. Eles queriam que a minha família queria que eu voltasse, não querem que volte. É um pensamento bem confuso entre os dois. Agora eu vou falar também a respeito da diferença, né? A diferença que temos podemos observar aqui também há alguma diferença entre o Gregor e o narrador dos textos para nada. A primeira diferença vemos do local que ambos se estavam, né? A diferença é que um estava no quarto, né? O outro estava completamente no banhado, no lodo, né? Outra diferença também é a forma que eles se encontravam, né? O Gregor Samsa, ele se transformou em um inseto gigante, enquanto o narrador do texto para nada parecia estar em forma humana, né? Porque ele mesmo falou ali, alguma parte do texto ali, ó, ouça os maçaricos. Isso significa que a tarde cai, que a noite cai. Os maçaricos são assim, gritam quando anoitece, depois de terem calado a tarde toda. Assim como essas criaturas selvagens e de vida tão curta, se comparada com a minha. Isso comprova que ele provavelmente era um ser humano, né? Porque ele fala sobre as criaturas que se comportam. E é isso aí. Então, vamos falar um pouco sobre o espaço narrado. Os personagens em um espaço único. O Gregor passa a maior parte do tempo no quarto e o personagem dos textos para nada no chão, ali no lodo. E ali eles se sentem protegidos, como se fosse assim, uma espécie de refúgio. O texto para nada até pensa em sair dali, mas ele pensa para onde ele iria. E ficam enclausurados, separados do convívio social, que isso de certa forma os abala psicologicamente. O Gregor, a partir do momento que ele passa a não servir mais a família dele ali, ajudando com dinheiro, ele é desprezado, então ele sente a solidão e o sentimento de exclusão. E a conformidade com a situação. Eles ficam... que o de Deus para nada, ele sente como se ele... para ele não resta mais nada, a não ser ele ficar ali, ele aceita aquela situação dele. E o Gregor também fica ali naquela solidão, se sentindo meio triste. O de Deus para nada, ele já nem sabe mais há quanto tempo que ele está preso lá nesse chão, nesse lodo. Aí eu coloquei uma parte que diz, desde quando estou aqui, que perguntas muitas vezes eu fiz, e muitas vezes soube responder. 1 hora, 1 ano, 1 mês, 100 anos, conforme que entendi por aqui. E aí, a outra pergunta é se o espaço narrado ele continua o mesmo nas duas narrativas. Ele continua o mesmo, aí eu coloquei um trecho de cada narrativa, a princípio forçado, porque não havia nenhum outro espaço para rastejar. Mais tarde, porém, com a satisfação crescente, embora depois
dessas caminhadas, triste, morto de cansado, e não se movesse novamente durante horas. E o outro de textos para nada, partir, então, não, melhor ficar, pois partir para onde, agora que nos estabelecemos? Voltar para cima, assim também não.